bora conversar sobre esse livro que eu amei tanto. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje eu quero muito conversar com vocês sobre essa história que eu amei tanto, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Nina Bey, mesma autora de O Peso do Pássaro Morto, que é um livro que vocês sabem que eu amo, inclusive ele foi um dos meus livros favoritos de 2021. Mas, antes de iniciar as nossas reflexões acerca da obra, eu queria muito agradecer a vocês que puderam comprar pelo meu link da Amazon, porque devido a isso eu consegui comprar o cartão de memória da minha máquina, só que ainda não chegou porque eu comprei pela internet e as coisas demoram um pouquinho. Então, como eu tô gravando mais de um vídeo hoje, vocês vão demorar um pouquinho para ver eu voltar a gravar com a câmera, então vai ficar nesse ângulo um pouquinho estranho, mas de qualquer maneira eu quero agradecer muito a vocês que me auxiliaram, tá bom? E se vocês puderem também continuar comprando pelo meu link da Amazon, eu vou agradecer muitíssimo, porque de grãozinho em grãozinho a gente chega lá, mesmo que pague, sei lá, uma vez na vida ou tá na morte. Muito obrigada se vocês puderem me auxiliar, tá? E vocês também conseguem me auxiliar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo no canal, caso sejam novos por aqui. Tanto é que, caso você seja novo, eu queria te contar que esse livro da Pequena Coreografia do Adeus, a gente leu juntos no nosso Clube de Leitura Comparte Mundos, que é um clube literário totalmente gratuito, que você consegue participar aqui do canal. Os links também vão estar na descrição, tá? Pra gente conversar no grupo do Discord, etc e tal. E o livro de janeiro, como o livro da Aline Bey foi um dos meus favoritos de 2021, foi um dos livros que eu mais gostei de ler, que ele se tornou uma febre lá no nosso grupo do Discord, porque todo mundo começou a ler tudo dessa mulher. Eu pensei, então vamos começar 2022 com o livro dela, que foi o último livro escrito, que é A Pequena Coreografia do Adeus. Ele é um livrinho um pouquinho maior, só que ele é tão bombástico quanto o primeiro. Basicamente, aqui a gente vai conhecer uma personagem, a Júlia, que vai ser apresentada a nós desde criança. Então, a gente vai ter essa formação da protagonista que tem como grande base o rompimento do relacionamento de seus pais. Uma realidade muito comum hoje em dia. Eu até mesmo comentei com vocês na nossa live de discussão desse livro, que hoje em dia é muito mais comum a gente se deparar com pessoas que cresceram com pais separados, com pais divorciados, do que com pais juntos. Então esse rompimento, eu diria que até mesmo de certa maneira, ele é muito recente. E talvez isso explique o porquê de termos tantas pessoas com tantos traumas, com tantas dores advindas desse rompimento, porque digamos que é tudo muito novo, sabe? Eu, por exemplo, eu não tenho a figura paterna na minha vida, eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó, elas são totalmente responsáveis e foram muito dedicadas à minha criação, então eu nunca tive essa figura paterna, só que até a gente comentando na live, a gente comentou o quanto a gente passava por momentos difíceis, principalmente na época do colégio, porque era muito incomum não ter pais ainda casados, ainda juntos. Então talvez por isso que a gente até mesmo se depare com essas dificuldades da nossa protagonista, Júlia, porque ela nos apresenta uma dor nova, uma dor que ninguém sabia lidar, e a gente percebe que a própria mãe dela não sabia lidar. Porque se a gente tem dificuldade, a gente entre os nossos 20 e 30 anos, imagina então essa mulher que estava casada e ela cresceu com aquela ideologia de que ela precisava um dia, toda mulher precisava um dia se casar, ter filhos, fazer a família perfeita, ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, direcionar a família perfeita. Imagine então a frustração. Tanto é que a frustração dessa mãe acabou acarretando em violências que ela transcorria em sua própria filha. Então a gente vai acompanhar essa personagem que, além de ela sofrer com os sofrimentos, com a separação dos pais, ela também vai sofrer muito com as violências que a própria mãe defere contra ela. E por que eu falo essa questão de a mãe também estava lidando com uma série de frustrações? Porque eu não consigo culpar essa mãe
E eu gostaria muito que vocês tentassem refletir a colocação dela também. Não estou dizendo que agredir filhos é certo, não estou dizendo que nada do que ela faz, que algo do que ela faz é certo, não é, que isso fique extremamente claro. Só que é muito compreensível que essa mulher, ela refletiu nessa filha o seu relacionamento falido. Era essa a sensação que ela tinha. Era como se toda vez que ela olhasse para a protagonista Júlia, ela percebesse que aquela criança era fruto de um sonho que não se concretizou. Ela era fruto de uma expectativa que a sociedade sempre impôs e continua impondo em toda mulher. Então a gente compreende, a gente consegue enxergar a frustração nessa mãe, a fragilidade dessa mãe, que ela percebe que o marido dela pulou fora porque ele simplesmente a abandona, ele simplesmente sai de casa, começa a ter uma série de relacionamentos. Então a gente começa a perceber e compreender e refletir as consequências que causam isso nessas duas mulheres, porque a Júlia, a gente inicia a história com ela uma menina, mas ela acaba se tornando mulher. Então ela vai se tornar uma mulher que em certos momentos ela é agressiva também, porque ela não sabe lidar com aquele sentimento de ver o pai com outra mulher que ela nunca viu na vida e que não dura, porque as relações deles são bem efêmeras, e ao mesmo tempo a gente se depara com essa mulher que quando cresce, ela tem dificuldades de se relacionar. E por que seriam essas dificuldades se não a maneira com que ela viu as relações dentro da própria casa dela sendo totalmente destruídas? Porque ela teve a relação dos pais destruídas e até mesmo a relação dela com a própria mãe, porque elas nunca tiveram uma relação boa. É uma relação agressiva, é uma relação fria e até mesmo distante. E esse livro é muito real, muito tocável, porque se a gente for parar para pensar, a gente não consegue lidar bem com esses sentimentos nem hoje em dia. Que pessoa no mundo, mesmo não pensando no quesito expectativa que a sociedade impõe a gente, que pessoa no mundo pensa em se casar pensando, eu vou me casar, vou ter filho, mas vai dar tudo errado, ele vai abandonar, vou cuidar da filha, eu vou olhar para essa criança, vou olhar a cara dele, vou me sentir, vou ver a cara dele, né? Porque criança se parece, e não vou estar nem aí, mas ou então eu não vou gostar mais dessa pessoa. Ninguém tem esse pensamento. Todo mundo, quando assume uma relação, todo mundo, quando assume um casamento, ele deseja que aquilo seja para a vida toda. E quando não é, acaba trazendo uma série de consequências que a gente não sabe lidar e talvez nunca saiba. Então, por isso que eu digo que esse livro é tão real, não só pelo ponto de vista de que a gente vai ter uma protagonista que tem os pais separados e é uma realidade cada vez mais comum, mas também porque a gente vai lidar com a frustração dessa mãe que sabe que não é uma boa mãe, mas ela não consegue agir diferente de tão machucada que ela tá, e a gente também vai se deparar com esse homem que ele não consegue se interligar em relacionamento nenhum, que ele também tem algum problema que o faz ser distante, que o faz ser frio, que o faz abandonar todas as mulheres com as quais ele interage. Então a gente vai perceber uma série de pessoas muito reais, uma história muito sensível, uma história que nos toca de um jeito que a gente fica apreensivo. Tem umas passagens do livro que eu cheguei a marcar porque parecia que estava falando sobre a minha própria vida, sabe? E eu sei que muitos de vocês que também se depararam com essa história acabaram se identificando com uma passagem ou outra, mesmo que não necessariamente estivesse acontecendo a mesma coisa na sua vida. E é por isso que eu queria tanto que vocês lessem esse livro, principalmente porque eu quero que vocês pensem a respeito do quanto nós somos humanos e que é muito complicado a gente impor expectativas. Porque a gente sempre impõe aquela expectativa de que uma mãe tem que ser totalmente amorosa, tem que ser totalmente carinhosa, que o relacionamento tem que durar para sempre, que se os pais se separarem, a criança vai crescer de boinha, guarda compartilhada, tudo certo, tudo de boa. E na maior parte das vezes não é assim. Porque nós somos pessoas, porque nós sentimos e porque cada pessoa é diferente de outra, sabe? Então cada realidade vai ser
muito diferente de outro. E esse livro faz a gente refletir a respeito de toda essa diversidade que não é só reclusa aqui do Brasil, mas de todo o mundo, sabe? Então eu quero indicar hoje para vocês esse livro que é muito poético, muito sensível, muito tocante. O link da Amazon dele vai estar aí no box de informações. Caso você possa comprar pelo meu link esse livro ou qualquer outro, eu vou agradecer muitíssimo, tá bom? E você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo no canal. Me contem se vocês já leram esse livro, se vocês pretendem, mas no geral, gente, eu digo muito, leiam Aline Bay, porque através dessa poeticidade, ela consegue passar uma realidade, porque assim, geralmente quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em delicadeza, a gente pensa em sutileza, e tem tudo isso, não vou dizer que não tem, só que a gente tem o concreto da realidade ao mesmo tempo. É como se esses sentimentos, teoricamente opostos, se interligasse e fica tudo tão bonito, tudo tão poético, tudo tão... É maravilhoso de ler. E eu gostaria muito que vocês tivessem essa experiência. E eu queria muito também que vocês pudessem me contar como foi a experiência de vocês. Eu com certeza quero ler tudo que essa autora escreveu. Tô louca para ler outros livros dela. E caso vocês já tenham lido até aquele continho pequenininho, me contem nos comentários também, tá bom? Muito obrigada por assistirem, de verdade. Obrigada por estarem aqui e eu os vejo no próximo vídeo.